Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, Jesus é bom e esse é o único motivo que nós estamos aqui, porque Ele é bom e amamos falar da sua bondade. A Bíblia diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Louvado seja Deus. E poderíamos citar aqui milhares e milhares de exemplos da bondade demonstrando essa dádiva, essa graça de Deus manifestada ao nosso favor. Louvado seja Deus. Eu me sinto muito feliz em tirar um tempo do meu dia, louvado seja Deus, em forma de agradecimento, para poder estar trazendo uma palavra aos corações. Eu tenho certeza que em algum momento do seu dia, em algum tempo, em alguma hora, aqueles que não puderam estar online, eles vão entrar e vão se encontrar com essa palavra, porque o nosso intuito aqui é pregar o Evangelho segundo Jesus e não o Evangelho segundo a instituição, não o Evangelho segundo o homem, não o Evangelho que traz fardo, que traz peso, não o Evangelho que condena, mas o Evangelho que salva. Louvado seja Deus. Foi o que Jesus disse a Zaqueu: hoje chegou salvação nessa casa. A mensagem do Evangelho, amados, ela tem o intuito de instruir, de orientar. Você vê que quando Saul ele estava meio que perdido no seu encargo que o seu pai o havia determinado, mandou que ele procurasse as jumentas que o seu pai havia perdido. Saul, depois de correr atrás de jumenta, ele cansou, porque correr atrás de jumenta cansa. Correr atrás do que é do homem cansa. Viver em defesa, viver em apologia a uma bandeira humana cansa. Louvado seja Deus. E Deus, ele sabendo do cansaço que havia na alma de Saul, desfalecendo, Deus fez com que Saul levasse consigo um servo que no momento certo ia servir, louvado seja Deus, para o propósito que Deus queria com Saul de verdade. Louvado seja Deus. Deus fez com que Saul, eu vou repetir, levasse um servo que no momento certo que Deus queria, ia fazer com que Saul andasse no propósito de Deus. E Saul ali desfalecendo, querendo voltar, não entendendo que Deus já tinha traçado um plano diferente para a vida dele, porque o que Saul estava à procura era de jumenta, mas Deus tinha um reinado para Saul. Deus tinha um ministério para Saul. Deus tinha um chamado para Saul. E quando Saul ele se cansa de ir em favor do mandamento humano, ele pensa de voltar, mas aí Deus toca no coração do seu servo e diz: em uma proximidade daqui, Saul, onde nós estamos, há um homem de Deus e ele é estimado. Tudo que ele fala acontece, louvado seja Deus. E Deus sempre coloca no teu caminho homens de Deus para te direcionar, para te orientar no verdadeiro Evangelho, para te orientar, para te alertar, fazendo você entender que você precisa tirar os olhos de jumenta, que você precisa tirar os olhos daquilo que o homem determina e colocar os olhos no reino de Deus, e colocar os olhos na palavra de Deus, porque Jesus disse: não só de pão vive o homem. Tem muitas pessoas vivendo de pão, de coisas que só alimentam a carne, mas Jesus disse que eu vivo daquilo que alimenta a minha alma. E ele disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja Deus. E quando Saul ele teve um encontro com um homem de Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus, foi um encontro que marcou a sua vida em Israel, foi um encontro que marcou a sua existência, porque a partir de Samuel, Saul pôde entender que
havia um novo estilo de vida para ele viver. Porque Samuel estava com a palavra de Deus na boca. E Samuel, quando ele profetiza para Saul, ele dá uma profecia profunda que deveria entrar na minha e na tua alma nessa noite. Depois que ele revela o que está no coração de Saul, para que Saul se despreocupasse com a terra e se conectasse com Deus, ele diz: olha, quantas jumentas, não preocupe o teu coração, porque já se foram achadas. Louvado seja Deus. Mas olha, quando te apartares de mim, encontrarás homens descendo o monte, trazendo pães, trazendo odre, trazendo várias coisas que você lendo o texto, e ele dá uma declaração que eu tomo posse daquela declaração. E ele diz: olha, tu encontrarás um grupo de profeta que descerá do monte e estará profetizando, e o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu serás mudado em um novo homem. Louvado seja Deus. E tu serás mudado em um novo homem. Bendito é o nome do Senhor Jesus. É isso que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, você que está me ouvindo nessa noite. Transformar-te em um novo homem, uma nova mulher. Homem que esqueceu os problemas existenciais, homens que esqueceram o passado constrangedor quanto às crises, os problemas que passou, seja familiar, seja social, e agora foque no propósito, foque no chamado. E aconteceu na vida de Saul conforme Samuel havia profetizado. Saul, traduzindo para uma linguagem popular, foi batizado com o Espírito Santo, e a vida de Saul não foi mais a mesma. Louvado seja Deus. Quando o homem tem um encontro real com Jesus Cristo de Nazaré, a vida desse homem não é mais a mesma. O homem é transformado. Acontece na vida do homem uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. Louvado seja Deus, a doutrina da regeneração, uma palavra grega que do grego quer dizer gerar de novo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amados, eu não vou esticar muito essa live, eu quero apenas fazer a leitura de um texto que está no livro, uma das epístolas que Paulo, nosso irmão, escreveu à igreja de Colossos, no capítulo 2 e no verso 6. Vamos ler alguns versículos, amém? E o título diz: o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses. Louvado seja Deus. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. O verso 8: cuidando que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestades. Amém? Até aí, louvado seja Deus. Essa palavra me fortalece, porque quando eu leio essa palavra e outras palavras que faz menção do poder e da majestade do nosso Senhor Jesus Cristo, eu entendo a suficiência de Jesus na minha vida. Eu entendo o papel fundamental que teve para a minha vida e para a tua vida a morte de cruz. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Porque quando eu faço um raio-x pelo Espírito Santo da vida de Jesus, eu me sinto totalmente incluso no reino dos céus. Louvado seja Deus. Porque, amados, a Bíblia nos diz no livro de Romanos, no capítulo 1, bendito seja Deus, que no Evangelho de Jesus habita toda a justiça de Deus. A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela aos homens, se mostra aos homens através do Evangelho. E alguém
poderia me perguntar o que é o Evangelho. O Evangelho são os fatos ocorridos com a vida de Jesus. Tudo que Jesus passou, tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus vivenciou é o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que a justiça de Deus, o plano salvífico de Deus, o poder de Deus, a totalidade de Deus, ela se revela na vida de Jesus. Porque nele habita corporalmente, no corpo de Jesus, na pessoa de Jesus, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ele é o cabeça. Aprove a Deus, porque ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Deus depositou em Jesus toda a sua graça. Louvado seja Deus. A ponto que o nosso irmão João, no capítulo 1, no versículo 17, ele nos diz: Moisés deu a lei, mas Jesus trouxe a graça e a verdade. Jesus trouxe o que o homem não conhecia e apresentou ao homem. Jesus trouxe a vontade de Deus, a mente de Deus, a ponto que você vai começar a acompanhar junto comigo nessa viagem explicativa o ministério de Jesus. Aonde a Bíblia diz que Jesus, depois de ser batizado, lá em Mateus capítulo 4, ele começa o seu ministério nas regiões de Cafarnaum, aonde havia a necessidade em cumprimento às profecias, que Jesus ele fosse passar um determinado tempo da sua vida para que se cumprisse o que o profeta Isaías profetizou. E tu, terra de Naphtali, povo de Zebulon, o povo que jazias nas trevas, viu resplandecer uma luz, e essa luz não é ninguém menos do que Jesus Cristo, que nasceu naquelas regiões, que foi morar, que foi se criar em uma região dominada pela escravidão. Louvado seja Deus, mas Jesus resplandeceu naquele lugar. E a Bíblia diz que ele começa o seu ministério naquelas proximidades de Cafarnaum, e ele começa a curar, e ele começa a mudar a história de oprimidos, e ele começa a anunciar a mensagem do reino, mensagem que até aquele momento Moisés e os profetas haviam dado uma preliminar daquela mensagem, mas Jesus era o cumprimento exato da mensagem de Moisés. Jesus era o cumprimento exato da mensagem de Elias. Jesus era o cumprimento exato da mensagem de Noé, porque a Bíblia diz que o justo Noé, ele pregava, ele anunciava a justiça do reino de Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jesus, em cumprimento às profecias, ele vem pregando a vinda, a chegada, a concretização do reino de Deus. E a Bíblia diz que muitas pessoas se agregavam a ele. A Bíblia diz que pessoas de Tiro, de Sidom, pessoas de outras regiões, de outros povoados se agregavam a Jesus, porque elas queriam milagres, elas queriam maravilhas inerentes à pessoa de Cristo, que só se havia de cumprir em Cristo. Louvado seja Deus. Jesus disse: olha, se eu não viesse e fizesse coisas tal que nenhum outro antes de mim fez, pecado nenhum Israel teria. Então Israel teve prova suficiente, Israel teve motivo suficiente para crer que Jesus era o Salvador da humanidade, para crer que Jesus era o plano de Deus salvífico na terra. Louvado seja Deus. E aqui é uma introdução até nós entrarmos no texto. Louvado seja Deus. E Jesus ele começa o seu ministério ali, e muitas pessoas começam a se agregar a ele. Louvado seja Deus. E Jesus, se você parar para analisar, como em todo o andamento do seu ministério, o ministério de Jesus foi um ministério de ensino, porque é impossível eu ter em mim o caráter do reino de Deus, a base do reino de Deus, sem o ensino da palavra, sem o ensino do evangelho. Então você vai ver, lendo os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que todos eles têm algo em comum, aonde em quase todas as passagens falando sobre o ministério de Jesus, eles falam: e Jesus, tendo ensinado a multidão, ensinado aos apóstolos, ensinado aos discípulos, porque o ministério de Jesus é um ministério prioritário ao ensino da palavra. Coisas que nós temos visto sendo banalizado nos templos.
banalizado nas reuniões, banalizado nos ajuntamentos, mas aonde não há ensino da palavra, cada um se dissipa pelo seu próprio caminho. Micaías, ele tem uma visão, e quando ele chega perante Acabe, ele diz: eu vi todo o Israel disperso, como ovelha sem pastor, e a voz de Deus dizendo: volte cada um para o seu canto. Por quê? O povo de Israel estava sem um guia de verdade, estava sem um líder de verdade. Louvado seja Deus. Os reis estavam apostatados, os profetas estavam apostatados, os príncipes estavam apostatados, os sacerdotes estavam desviados, a ponto que no capítulo 26 de Jeremias, Deus levanta o profeta Jeremias em um chamado para cumprir dois propósitos: o propósito construtivo e o propósito destrutivo. Porque quando Deus chama Jeremias, Deus diz: Jeremias, eu te chamei para destruir o que eu não plantei e plantar e construir os alicerces fundamentais do reino de Deus na nação de Israel. Aí lá no capítulo 26 você vai ver um paradoxo. Você vai ver algo que na mente dos religiosos seria uma contrariedade, por isso eles não aceitaram. E no capítulo 26 Deus diz a Jeremias: olha, Jeremias, se põe no átrio do templo, porque o templo era feito de 3 compartimentos: o átrio, onde todos podiam ter acesso, o santo lugar onde os sacerdotes podiam ter acesso, e o santo dos santos, onde o sumo sacerdote uma vez por ano. E Deus manda o profeta Jeremias se pôr no átrio e profetizar contra quem? Contra os que estão fora? Não. Contra os que vêm adorar, contra os que vêm prestar culto, os que vêm trazer oferta, mas de forma humana, de forma ignorante, de forma religiosa, porque estava dentro do templo, dentro da porta formosa do templo de Salomão, porque até aquele momento ainda era o templo de Salomão. O povo estava na cobertura física da glória do templo de Salomão, mas não estava na cobertura da obediência do Deus do templo, do Deus da palavra, do Deus que não abre mão dos seus princípios, do Deus que não abre mão, que não negocia, que não deixa a sua palavra cair por terra. Ele disse a Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. E Deus olha do céu para a terra e vê se no coração dos crentes há um zelo por cumprir a palavra do Eterno, há um zelo por cumprir, louvado seja Deus, as profecias que há de se cumprir na igreja nos últimos dias. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. E Deus manda Jeremias se colocar no templo e profetizar contra a nação religiosa e ímpia, contra o povo que estava com a Bíblia, contra o povo que estava cultuando um culto falso, com a Bíblia na mão, mas o que estava prevalecendo era o mandamento do homem. E Deus levanta o profeta Jeremias para dizer: o povo me honra com os lábios, o povo tem aparência de piedade, mas nega o poder, porque os órfãos estão sofrendo no meio deles, as viúvas estão sendo esquecidas no meio deles. Louvado seja Deus, porque o zelo deles só se baseia em mandamentos de homem. Aqui prevalece isso, para ser obreiro daqui é isso, é desse jeito, é dessa forma, e a minha palavra sendo encarada como ninharia, como nada. E aí você vê, quando Jesus ele chega no início do seu ministério em Mateus capítulo 5, já pulou do 4 e agora está no 5, você vê Jesus ele lutando, Jesus pelejando para fazer o que eu e o que muitos de vocês que estão me ouvindo fizessem. Jesus lutando para fazer o que? Inserir o reino de Deus nos corações. Jesus precisa nascer nos corações. Esse é o motivo que Jesus não teve lugar físico para nascer aqui na terra. Não teve, nasceu em uma manjedoura. Porque eu entendo uma mensagem de Deus falando para todos nós que o verdadeiro lugar onde Jesus deve nascer é nos nossos corações. E aí Jesus está lá no monte das bem-aventuranças, chamando os seus discípulos e a multidão. Jesus disse: esse é um momento propício para eu impregnar nos corações toda a vontade de Deus. E ele começa a dizer:
Jesus começa a ensinar, não é um preceito de homem, não é doutrina de Assembleia de Deus e Amor, de Batista, de Peniel, de Metodista, de Wesleyana, de Anglicana, ou de qualquer outra denominação que, juntamente em relação com o Reino de Deus, tudo isso que eu falei é nada diante da sobreexcelente glória que Jesus veio nos trazer. E quem conhece a palavra sabe o que eu estou falando, porque esse foi o motivo principal da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Uns dizem eu sou de Cristo, outros eu de Paulo, outro eu de Pedro, outro eu de Apolo. Está Cristo dividido? Foi Apolo morto? Foi Apolos se considerado pecado em favor de vós? Fostes batizados em nome de Paulo? Entendeu, amados? Porque temos que entender que o homem nada é. O homem é apenas um dispenseiro com o Evangelho. O homem é um caco tirado entre cacos. Mas quem é tudo é Ele, a Ele seja dada toda a glória. Ele precisa ser a imagem a ser cultuada. Louvado seja Deus. O meu propósito nessa noite é cultuar Ele juntamente com vocês. É fazer com que a glória dele seja percebida, com que o louvor seja dado somente a Ele. E ele chega no monte da bem-aventurança em Mateus capítulo 5. E ele diz: bem-aventurados são os que choram, loucura para o mundo. E ele diz: bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os perseguidos. É o que Jesus está dizendo, sabe o que é? Bem-aventurados são vocês. Louvado seja Deus. Porque aqui é um paradoxo. O que para o mundo é loucura, para mim é bem-aventurança. Porque para o mundo, louvado seja Deus, ser manso quando está sendo afligido é loucura. E os discípulos, eles estavam ouvindo esse discurso poderoso, eles estavam ouvindo essa oratória convicta de Jesus, e eu acredito que alguns ainda estavam dispersos. Bem-aventurado é os mansos, beleza. Bem-aventurado é os humildes, beleza. Bem-aventurados são os misericordiosos, massa. É isso aí mesmo, Jesus, ó. Tu está na direção certa, quem sabe até querendo ensinar Jesus. E Jesus, em todo tempo, no final daquele discurso, é como se Jesus estivesse pegando eles, puxando, enquadrando eles no texto, naquela pregação, dizendo: esses é você. Essas bem-aventuranças tem que se cumprir em nós. Porque tudo que foi escrito foi para o nosso exemplo, não foi para nós ouvirmos, lermos e deixar que fique apenas no que está escrito. Porque o que está escrito para alguns é apenas o que está escrito, mas o que está escrito para os salvos é uma realidade de vida, é poder de Deus para os que creem. O que está escrito para os que não creem, para os que só são ouvintes, mas não são praticantes, é apenas o que está escrito. Esse foi o motivo que Satanás não alcançou êxito em cima de Jesus. Foi um dos motivos lá no deserto. Porque o que está escrito para o diabo é apenas o que está escrito. Mas o que está escrito para o diabo não é uma realidade de vida dele. Não faz parte da vida, do ser dele. Porque a Bíblia diz que ele é treva, nele não há luz e ele nunca se firmou na verdade. Mas o que está escrito é uma realidade tão viva de Jesus. Louvado seja Deus, que quando João vê, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a luz dos homens, a luz estava nele. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Porque na vida do meu Jesus, na vida do teu Jesus, a vontade de Deus era atual. Era algo a se observar. E Deus, ele não quer que nós venhamos ser apenas como um fariseu, que tem a Bíblia na mão e caminhando para o erro. Por quê? Porque estamos ouvindo mais o homem do que a voz do Espírito Santo. Estevão, antes de ser morto, ele precisa ser inciso contra aqueles homens e dizer: vós sempre resistis ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que aqueles homens, quando olham para Estevão e vê o seu rosto como o rosto de anjo, eles tampam os ouvidos por causa
causa da verdade. E nós precisamos estar sensível à verdade na boca dos profetas de Deus, na boca daqueles que querem verdadeiramente te instruir, que não querem o teu dinheiro, que não quer apenas fazer de você uma massa de manobra dentro de quatro paredes, dizendo aqui pode isso, aqui pode amarelo, aqui pode relógio dourado, aqui não pode televisão, louvado seja Deus, aqui pode isso, aqui pode aquilo. Aí eu levo você a navegar na Bíblia comigo e ir para Atos capítulo 15, aonde a Bíblia diz que havia alguns dos fariseus, alguns novos convertidos com a mente no judaísmo, querendo reduzir os discípulos que haviam crido em Jesus a praticar o judaísmo. Evangelho é uma coisa, judaísmo é outra. Mandamento de Deus é uma coisa, mandamento do homem é outra, não confunda. O homem pode estar 30 anos dentro de uma placa, dentro de um templo e ainda assim ser condenado. Lembra do jovem rico? O jovem rico era legalista, o jovem rico era rígido, o jovem rico era zeloso, segundo o costume do homem. Ele disse: o que faço para herdar a vida eterna? Quando Jesus fala com ele, ele disse: não, eu faço tudo isso. Eu não roubo, não mato, não faço isso, não faço aquilo outro, mas ainda assim se sentia condenado. Ainda assim não sentia a alegria da salvação. E eu tenho medo disso. Eu tenho medo que isso aconteça comigo, irmãos, por causa da religiosidade, da ignorância religiosa, das barreiras religiosas. Saia dela. Jesus está dizendo: sai dela, povo meu, conhece a Bíblia. E Jesus fala: meu filho, para ser salvo é tão simples. Aleluia. Para se sentir dentro do reino é tão simples. É só ter em você isso que eu falei em Mateus. Não precisa você cumprir uma exigência, um currículo mensal, uma ficha mensal. Já lavei 3 vezes o banheiro esse mês, já levei 3 vezes água no púlpito, já lavei as cadeiras e passei pano na igreja 4 vezes por mês. Não. O sentido prioritário do evangelho é o que Jesus disse aos fariseus: venham e aprendam de mim o que é misericórdia quero e não sacrifício. Jesus não quer sacrifício, Jesus quer misericórdia. O profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 7, ele diz: com que me apresentarei ante o Senhor? Me apresentarei a ele com milhares de ovelha, milhares de carneiro, de bode? Não, ele já te declarou o que ele quer de ti, ó homem. Que ame a misericórdia, que seja alguém misericordioso, que não façais com os homens aquilo que não queres que os homens façais com vós, que pratiques a justiça, que não use de partidarismo. Louvado seja Deus, que não julgue com parcialidade, porque é meu pai, está errado é errado. Tá certo é certo, que não use de acepção, não porque aqui é meu patrão, aqui é o pastor presidente, cai apenas um auxiliar, então o auxiliar vai para lá e o pastor presidente vem para cá, o Supremo Tribunal Federal vem para cá, o semideus vem para cá, e a ralé, a plebe, os leigos vai para lá. É isso que Deus chama de acepção de pessoas, que Miqueias diz que pratique a misericórdia, que pratique a justiça e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Viver o evangelho não tem fardo. E nós estamos vivendo uma geração de pessoas que se martirizam. O que eu faço para agradar a Deus? Como eu posso ser crente porque está vivendo baseado em exigências humanas? Você chega no templo, vê pessoas pulando em uma festa, um fala em língua, outro profetiza, outro faz uma coisa, outro faz outra, e são dons que são bíblicos. Mas aí você vê tantas exigências, porque o povo hoje só quer aplaudir quem demonstra operações de cura, operações de milagres, que você, por não talvez ter aquele dom, você se sente para baixo, você diz: poxa, e eu não me sinto no reino, como fazer para agradar a Deus? Aí você começa a ter ídolos. Eu queria ser como a pregadora fulana, eu queria ser como a pregadora fulana, eu queria ser como o bispo fulano, o pastor fulano. Ele ora fervoroso, ele prega fervoroso. Mentira, você tem que ser o que Deus te chamou para ser, porque o estilo de alguém que vai ocupar o reino de Deus é quando eu sou o que Deus me chamou para ser. Ele disse: sede, pois, imitadores de Cristo, como filhos amados. Sede imitadores de Deus, como filho amado. E aí você está cercado com tanta exigência. Eu tenho que ter teologia,
Eu tenho que ter um curso de homilética, eu tenho que ter uma boa apologética, eu tenho que conhecer de exegese, eu tenho que conhecer de hermenêutica, eu tenho que conhecer de tudo, de Gênesis, Apocalipse, as alianças, eu tenho que conhecer as dispensações, eu tenho que conhecer tudo, a divisão dos livros proféticos, históricos, poéticos, as epístolas, os evangelhos sinóticos. Você vai se enchendo de ocupações, você vai se enchendo de cargos, quando o que Jesus impôs sobre os discípulos não foi nada mais, nada menos do que: vinde, venham, aproximem-se e aprendam de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde, e achareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave, não é como o dos fariseus, que vocês têm que estudar 40 anos. Olha o que eu fiz com Pedro. Eu peguei Pedro, mas com o coração aberto, e fiz um pregador do Evangelho. Aprendam de mim o que é misericórdia quero, e não sacrifício. Deus não quer sacrifício, amado. A história nos conta, história de homens como Martinho Lutero, que subia degraus e mais degraus, de joelho, para alcançar a justificação pelas obras. A história nos conta a história de grandes revolucionários, entre eles Mahatma Gandhi, homens que morreram por uma causa talvez até boa, causa de libertação de escravos, libertação de seu povo, causa para implantar uma tese humanitária, uma tese social em benefício da sociedade. Mas tudo isso é nada diante daquilo que Deus exige de mim e de você. Aleluia. Deus só quer que exista, Deus só quer que haja em mim os mesmos, não precisa ter mais. Não precisa ter mais os mesmos sentimentos que houve em Cristo, e você estará apto a entrar no reino do céu sem constrangimento, sem precisar que alguém venha e faça aquela oração poderosa, sem precisar daquele pastor dos Estados Unidos, Benny Hinn, que muitos dão ênfase, mas sem evangelho nenhum. Que a nossa luta é em favor do evangelho, em defesa do evangelho. Não precisará que venha nenhum outro pastor do exterior, porque você é sacerdócio real. Jesus disse: o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vós. E isso sai em Lucas capítulo 17, versículo 20. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, Jesus diz o que é esse reino que está dentro de nós. Ele diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz. É isso que está dentro de nós. É alegria, é gozo no Espírito. Ele fala dos valores do reino que está dentro de nós. E nós precisamos nos sentir incluso no reino, se sentir salvo, se sentir liberto, se sentir transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da cruz. Porque na cruz de Cristo está a nossa esperança. No Evangelho, na vida de Jesus, está a nossa porta de escape. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Porque o meu sangue é a verdadeira comida, o sangue que nós fomos lavados. O meu corpo é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. O corpo que nós somos participantes. Agora, muitas pessoas não estão entendendo, só deixa para pedir perdão no dia da ceia, não entendendo que o pão não é o corpo, é a simbologia do corpo. O verdadeiro corpo é a palavra que nós comemos todo dia e não pedimos perdão. Vamos para um culto de hoje, quinta-feira, de terça, de domingo, e achamos que não precisamos pedir perdão. É isso que Jesus falou. É isso que Jesus veio inserir nos corações, o caráter, a intenção, o significado real da lei de Moisés, do rei de Deus. Jesus viveu a interpretação do rei de Deus. Jesus sugou o sentido da lei e revelou aos homens. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 3, versículo 6, ele diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque o Espírito é a imagem real do Evangelho. Aleluia. É isso que Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Sacrifício é pedir perdão só em dia de ceia. É uma troca de favor, Deus. Vou pedir perdão porque hoje é ceia. Eu preciso comer o pão sem condenação. Eu preciso tomar o vinho sem condenação. E isso ninguém ensina, irmão. Poucas pessoas ensinam. Poucas pessoas ensinam que o verdadeiro corpo, que o pão é uma simbologia,
E o verdadeiro corpo, mais importante do que o pão, é a palavra. É o verbo encarnado, é o verbo escrito. É o verbo escrito, louvado seja Deus, que nós vamos para o culto de domingo a domingo e só deixamos para pedir perdão no primeiro domingo do mês. E estamos sendo o réu do corpo de Cristo. Por quê? Porque estamos nos alimentando do corpo, estamos comendo o verdadeiro corpo, em competitividade, em disputa, em ódio, em contenda, e está causando constrangimento. Judas estava assim. Já havia no coração de Judas um intento mau. Já havia no coração de Judas, a Bíblia diz, e havendo um diabo já posto no coração de Judas para trair Jesus, quando ele comeu daquela ceia, participou da comunhão dos santos. Vale lembrar que não devemos chamar a atenção somente para o pão. Devemos levar em conta todo o contexto espiritual, porque o corpo de Cristo estava naquele lugar. Os discípulos, os santos, a igreja, a eleita estava ali. E Judas só está no meio daquele povo, participando daquela comunhão, com um intento mau no coração, com um coração sujo, participando do culto de quinta, de terça, de domingo, sem ser ceia. Os outros cultos normais, ele já estava digno do inferno, Judas. Porque estava participando com a intenção maligna no coração e sem haver nele um arrependimento. Então, irmãos, precisamos nos abrir, nos desprender e enxergar as nossas mazelas e ajeitar as nossas pendências com Deus, porque esse é o sentido do Evangelho. Jesus disse que o que contamina o homem, para aqueles que têm medo de macumba, não é macumba. O que contamina o homem, para aqueles que têm medo de veneno, não é veneno. Eu não estou dizendo que se você tomar veneno, você não morre, não é isso não. Mas o que a gente tem mais medo é o que menos nos afeta com Deus. É isso que Jesus está dizendo. O que a gente mais teme é o que não nos priva de entrar no céu. E o que verdadeiramente nos impede, a gente não teme, é o que sai. São as palavras de ofensa. São os sentimentos de ódio expressado. A Bíblia diz, ireis e não pequeis, porque quando a tua ira é uma ira que vem de um espírito justo, como Jesus, de um espírito que queria estabelecer a justiça de Deus, é uma ira santa. Mas quando é uma ira por não me deixar cantar no grupo, quando é uma ira por não me dar oportunidade, são iras por coisas carnais. Porque eu entendo que diante de mim Deus colocou um campo fértil. E qual é este campo, irmão Paulo? Jesus disse, o campo é o mundo. Meu campo missionário é o mundo. E aí nós estamos vendo pessoas brigando por coisas humanas, sendo privados do reino de Deus, criando em si raízes de amarguras por coisas humanas. E Jesus o tempo todo batendo na porta. Jesus dizendo, poxa, o que eu ensinei é em vão. O que eu usei os profetas é em vão, o que eu usei os apóstolos é em vão, o que eu estou usando pessoas na terra hoje, poucos estão dando crédito é em vão. Acabem disso, tem um aí, mas eu não gosto muito dele, porque não profetiza nada ao meu favor. Porque o servo de Deus não fala para favorecer ninguém, ele fala para estabelecer o culto, ele fala para estabelecer a verdade, queira pastor ou não, queira bispo ou não, queira dar oportunidade ou não, queira consagrar ou não, queira o que queira ou não queira. Jesus era muito convicto do chamado dele. Eu sou muito convicto do meu chamado. Você é muito convicto do seu chamado. Então não pode ser trocado esse chamado vivo por jumentas. Porque o que Deus tem para você é reino. O que Deus tem para você é propósito. O que Deus tem para você é alianças. E quando você tira os olhos disso, você está tendencioso a ir buscar a jumenta que os homens te legaram. A irmã Kátia dizendo, eu falei hoje pela manhã que o povo não prega a salvação, a cruz. É isso aí, irmã Kátia. Nós estamos vendo uma deteriorização generalizada. Nós estamos vendo morte nos templos. É duro, irmãos, é duro. Mas eu costumo dizer que se Jesus estivesse aqui, Jesus não ia ter oportunidade para pregar em muitos templos, em 99,9%. Eu digo isso com toda a convicção, porque quando Jesus começasse a abrir a boca, com desejo e sinceridade de fazer Deus reinar, os homens iam dizer, não, está aqui alguém mais importante. Os homens iam dizer, não, primeiro deixa
E aí ia colocar um bocado de intempéries, um bocado de subterfúgio para não deixar Jesus pregar. Você acha que se Jesus, o Jesus da Bíblia, que está na mão de muitos pregadores, pastores e apóstolos, que nem para apóstolos mais hoje existe. Eu vou até aproveitar e vou deixar até mais um ensino nessa oportunidade. Nem apóstolos mais hoje existe. Agora os homens não estão ensinando isso porque vai de encontro ao que eles estão fazendo. Aí eu vou lhe provar rapidinho na Bíblia, porque não existe mais apóstolo. O ministério apostólico hoje não existe mais. Porque para ser apóstolo, irmã Kátia, havia uma exigência muito relevante. Havia uma necessidade para ser apóstolo muito importante. E isso está descrito em Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos. Acredito que no capítulo 1, me esqueço o versículo, porque eu não costumo escrever nada aqui não. E quando Judas ele se transvia e vai para o seu devido lugar, a Bíblia diz que já sido profetizado por Davi, os apóstolos eles fazem um concílio, uma reunião, e ali o apóstolo Pedro toma a palavra e diz: irmãos, é necessário, há uma necessidade que dentre os irmãos que nos acompanharam em todo o ministério de Jesus, do momento que foi batizado por João até a sua partida, ocupe o lugar de Judas entre nós. Então, para ser apóstolo, havia essa exigência. Paulo foi uma exceção, chamado pelo próprio Cristo, e nós sabemos muito bem disso. E não há contradição quanto ao chamado de Paulo. Mas quanto ao chamado de Matias e quanto ao chamado de qualquer um dos apóstolos, havia a exigência de que eles tivessem sido testemunhas ocular e auricular, testemunhas que viram e ouviram, para que chegasse lá em Atos, pudesse ter autoridade como Pedro e dizer: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Louvado seja Deus. Então, para ser apóstolo, tinha essa exigência. Nós não vimos nem ouvimos, mas sentimos. Então estamos em uma glória tão sobreexcelente quanto a dos apóstolos, porque sentimos no coração, temos todo o alvará, temos toda a liberdade de falar desse Cristo com poder e autoridade. Aí a Bíblia diz que lá em Atos capítulo 15, os irmãos fariseus estavam querendo colocar sobre os discípulos cargo pesado. Eles diziam aos discípulos que para ser salvo tinham que se circuncidar, mas os discípulos já haviam experimentado uma salvação e conheciam a Cristo. Aí o apóstolo Paulo leva a decisão aos irmãos em Jerusalém e acontece o primeiro concílio da igreja. E a decisão tomada pelos apóstolos é: pareceu bem ao Espírito Santo, lá em Atos 15, 28, e pareceu bem a nós, apóstolos, e ao Espírito Santo não impor sobre os discípulos nenhum encargo, a não ser que, Pai do Senhor, irmã Lete Nascimento, pareceu bem aos irmãos, a nós, ao Espírito Santo, não impor sobre os discípulos nenhum encargo, a não ser que se abstenham dos ídolos, das prostituições e das relações sexuais ilícitas. A única coisa que os discípulos foram privados pelos apóstolos foi de coisas que viriam contaminar a essência do evangelho na vida deles. Não foi proibido de comer ou não comer peixe, de comer ou não comer carne de porco, de guardar ou não guardar dia de sábado, porque em Cristo tudo isso morreu. E só vive em Cristo a esperança da glória eterna. Em Cristo não existe mais judeu nem grego. Em Cristo eu entendo que Cristo é tudo em todos. A Bíblia diz: não sejais escândalo nem para judeus, nem para gentios, muito menos para a igreja de Deus. O apóstolo Paulo dá essas instruções em 1 Coríntios capítulo 8. Não é com o alimento que Deus se preocupa, Deus se preocupa com a igreja. Deus se preocupa com você. E aí vem Paulo dizendo, nesse versículo que nós lemos: como recebeste Jesus, continue, não perca o foco. Como recebeste Jesus, continua olhando para Ele, porque a bendita esperança está a caminho, está a se manifestar.
Como recebeste Cristo, nele andai. E ele diz mais: ninguém vos engane com suas filosofias. Ele fala de homens dotados de conhecimentos, dotados de palavras frívolas, vãs, mas que não trazia marcas no corpo, por amor a Cristo. Não trazia marcas de aflições. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6:17, quanto aos mais, ninguém me moleste, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Você tem marcas de Cristo, você tem renunciado até aqui. Foi em vão que tantas coisas sofrestes, Paulo disse aos Gálatas. E eu pergunto a mim mesmo, o Espírito Santo, ele me traz ao coração, perguntando a mim e a você: foi em vão que tantas coisas sofrestes, tantas coisas renunciastes, tantas coisas abnegastes, para agora ser escravo de homens? Eu posso ou não posso usar rosa? Eu devo ou não devo usar barba? Fazer tantas coisas que a palavra de Deus me dá liberdade de escolher ter ou não ter, querer ou não querer? O apóstolo Paulo disse: foi em vão, porque tendo recebido o Espírito Santo, está aperfeiçoando na carne. Você não receberam o Espírito Santo pela obra da lei, mas pela pregação da fé. Continue, porque esses tais que vos induz a guardar a lei não tem marca, porque a lei não traz perseguição, mas o Evangelho traz. O ensino segundo a piedade traz, o Evangelho de Jesus Cristo traz tribulação. Agora é uma tribulação que seu espírito é confortado, porque em todo momento que você está sendo atribulado, louvado seja Deus, você sente no espírito a testificação do Espírito Santo de Deus dizendo: eu sou contigo. Porque essa luta que você está sofrendo não é luta por causa de pecado, não é luta por causa da cor, da farda, da festividade, não é luta por causa do dia que vai ser o círculo de oração, é luta por causa da minha palavra, é luta por causa do meu reino. Eu sou contigo. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versos 6: e vós que sois atribulados, se sois justo, que Deus vos dê justa recompensa do céu, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo com seus anjos na glória do seu poder. Tem galardão para a igreja que sofre, tem galardão para a igreja que é afligida, a igreja aflita, mas não se vende, a igreja que morre, mas não perde a sua vinha. Acabe está no teu pé, dizendo: Nabote, me dá a tua vinha, porque eu quero transformar em horta. Vinha é vinha, horta é horta. Vinha se planta uva, horta se planta qualquer coisa. Você não foi criado por Deus para viver de qualquer forma. O teu coração não é terra de ser plantado qualquer coisa, isso é horta. Mas vinha é para ser plantado a palavra de Deus. E Nabote, infidelidade à herança do pai, Nabote diz: eu não dou e nem vendo, eu não troco, eu morro. Ele morreu, mas morreu em posse da herança. Morra, perca a tua vida, mas não perca o Espírito Santo. Não perca a fidelidade, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, ó rei. Se Deus quiser, Ele nos livrará das tuas mãos e da fornalha aquecida. Mas se Ele não quiser, eu guardarei a minha identidade até o fim. Eu vou ser crente até o fim. Eu creio até o fim, piamente, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele. Louvado seja Deus. Não perca a sua identidade, não se venda por causa dos holofotes, dos cargos, por causa das famas. Jesus disse: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam os vossos pais aos falsos profetas. Mas bem-aventurados sois vós quando todos vos perseguirem. E quem é perseguido por causa da justiça é alegre. Os apóstolos saíram regozijados por serem dignos de sofrerem afrontas pelo nome de Jesus. E isso é para você que está sofrendo angústias e tribulações por causa da justiça de Deus. Louvado seja Deus. E eu poderia aqui, irmãos, ficar o resto da noite, pela misericórdia do Senhor, expondo a mensagem do Evangelho, para que você se sinta confrontado, confortado e também fortalecido pela exposição da palavra. Porque toda a palavra de Deus é útil,
para que o homem de Deus seja por ela habilitado para toda boa obra. Essas coisas que nós falamos aqui simples, mas que estão em sufoco dentro dos tempos. Você não está ouvindo, porque esse evangelho que nós acabamos de pregar é um evangelho a nível de reino de Deus. É um evangelho a nível de liberto, não é um evangelho a nível institucional. Eu não estou pregando aqui para vocês preocupado com nome de placa ou de convenção. Eu estou preocupado com o reino, com que vocês ouçam, louvado seja Deus, com que vocês entendam e a cada dia mais deixe a palavra de Deus entrar. Porque se a palavra de Deus entrar, louvado seja Deus, se Jesus for o centro do culto, o centro do templo, louvado seja Deus, a lei vai ser achada, o Josias vai ser levantado no nosso meio, o verdadeiro culto vai ser restaurado, vai ser estabelecido. E eu fico com a minha alma aflita quando eu vejo hoje muitos cultos mortos, muitos cultos onde a palavra não impera, onde a adoração não impera, louvado seja Deus, e aonde o Deus Todo-Poderoso que estabeleceu o tempo para ser cultuado não é verdadeiramente reconhecido como um Deus de Israel. E essa palavra, como todo o livro de Colossenses, é um livro que exalta a supremacia da obra redentora de Cristo. Porque Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nele nós temos a paz com Deus. Viva em paz com Deus. Viva em paz com seus irmãos. Viva a essência do reino. Viva uma vida simples. Viva uma vida mansa, para as pessoas verem em você a figura de alguém que tem um domínio, que tem uma moderação, não de alguém perfeito. Porque de maneira nenhuma eu nunca quis transpor, nunca quis transmitir essa sensação, essa imagem, mas eu quis sempre transmitir que Cristo começou uma obra na minha vida. Como Paulo olhou para a igreja de Filipos, ninguém falou nada com Paulo, e Paulo disse: eu estou certo de que Deus começou uma obra aqui, de que Deus começou a operar no meio de vocês, e Ele vai concluir através da obra daquele povo. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Muita emoção, irmã Cátia. Muita emoção. Jesus, pode analisar, Jesus não trabalhou com emocionalismo, pelo contrário, a Bíblia diz: não clamará, não gritará, nem se fará ouvir a sua voz na praça. Jesus curava e diz: olha, não conta a ninguém, vai apenas e dá a oferta exigida pelo sacerdote. Hoje os homens querem curar e colocar na internet. Cura é na internet, milagre na internet, revelação na internet, mas a pregação do evangelho, zero. O que verdadeiramente forma pessoas dignas do reino, zero. Jesus, em Mateus capítulo 5, não quis formar discípulo da religião. Ele quis formar discípulo do reino, pessoas transformadas, pessoas capacitadas para perdoar. Tanto que naquele discurso do Monte da Transfiguração, de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, você vai ver Jesus falar sobre perdão, sobre adultério, sobre oração, como eu devo tratar um irmão culpado, falar de todos os assuntos profundos e amplos que engloba a vida do crente aqui na terra. Então, se rasgasse toda a Bíblia e só ficasse em Mateus capítulo 5, 6 e 7, eu conseguiria entender o que Deus quer para mim. Eu conseguiria ser tratado por dentro, ser transformado. Porque em Mateus, do 5 ao 7, Jesus está me dizendo que eu devo perdoar os irmãos, não é apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele está dizendo ilimitadamente: Pedro, quantas vezes eu te perdoei? Aí Pedro, acredito que olha para dentro de si e diz: incontável. Jesus dizendo: vai, dessa mesma maneira tu perdoa. Não é apenas 7. O que Pedro queria ouvir de Jesus é: 7 vezes, Pedro. Ele, em cumprimento à lei de Moisés, ia perdoar 1, perdoar 3, perdoar 5, perdoar 6, perdoar 7. Na 7ª ele ia se armar com um facão, ia dizer: já perdoei a 7, já cumpri a lei. Mas o objetivo de Jesus não é que eu cumpra a lei. Ele cumpriu no meu lugar.
é que eu viva a graça. E a graça não me dá quantidade de vezes de eu perdoar. A graça me diz, não te prives de fazer o bem, estando na tua mão o poder de fazê-lo. A graça me diz, o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Louvado seja Deus. E isso me trata, irmão. É em vão eu, como uma pessoa que quero entrar no reino, querer viver de ladainha, de ilusão. O que eu estou vendo, Jesus vai te dar. Eu sei que Jesus vai me dar, irmão, como deu a Abraão. Mas se eu andar na palavra, Jesus vai me dar. Mas se eu não andar na palavra, não acontece nada, irmão. Se eu não andar na palavra, o que acontece é o cumprimento do que o Salomão disse. O que acontece é o justo, acontece ao injusto. Mesmo o sol nasce para todos. Se eu não andar na palavra, se eu não for um justo, o que vai acontecer na minha vida é eu trabalhar e ter as minhas posses. Mas quando eu sou justo, a Bíblia diz que Deus faz com que o ímpio trabalhe, mas o justo colha o fruto das benevolências. Louvado seja Deus, quando eu sou justo, eu não colho apenas o suor do meu rosto, o fruto do meu trabalho. Eu colho o galardão de justo. Eu colho até aquilo que o meu suor não poderia me dar. É por isso que você vai ver Davi dizendo, eu sou pobre e necessitado. Davi era pobre aonde, irmãos? Davi, um rei de Israel, rico. Mas Davi estava dizendo, eu sou um dependente, eu tenho obra de justo, então por isso Deus me supre em tudo. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Louvado seja Deus. Irmãos, vou parar por aqui, porque a mensagem de Deus ela é contínua, progressiva, cada dia mais vai se revelando, vai crescendo nos nossos corações, e aí a gente vai tendo palavra pela misericórdia do Senhor. E eu não quero também que fique muito esticado, porque já são 00:27. Gravamos essa live um pouco tarde. Mas se sinta confortado por Deus. Não se acuse, porque aos poucos Deus ele está operando na sua vida. Apenas não se contente com o pecado. Apenas não se contente com a mortidão espiritual. Mas não se acuse, eu deveria ser igual a fulana, eu deveria estar ressuscitando, eu deveria estar curando. Calma, busque a Deus com fé, busque a Deus com fervor, com constância, porque o apóstolo Paulo disse em Coríntios 15:58, portanto, amados irmãos, sede firmes, constante e abundante, porque em Cristo o vosso trabalho não é em vão. Paulo não manda você fazer o que não está na tua posse. Ele manda apenas você ser constante. Você ser decidido. Decidir o que você quer. Você manter a tua aliança. A tua fidelidade. E eu tenho certeza que o Deus que vê como um homem não vê, ele não vai olhar para você por uma atitude, mas ele vai olhar para você como um todo. Pelas tuas intenções. Ele vai olhar para você até para aquilo que você não fez, mas no teu coração nasceu o desejo de fazer, mas não teve oportunidade de colocar em prática, seja coisas boas ou ruins. É por isso que o pecado ele não nasce na prática, mas nasce no coração. Então descansa em Deus, porque Jesus é contigo e ele vai confirmar a obra na tua vida. Amados irmãos, vamos encerrar com uma breve oração em agradecimento ao Senhor por essa noite, pela vida de todos que estão aqui e ficaram aqui até agora. A irmã Letícia, a irmã Kátia, a irmã Cris, o irmão Jefferson, a irmã Tayane, todos os irmãos que ficaram na live. Louvado seja Deus. E aqueles que também vão vir assistir amanhã ou em outra oportunidade. Jesus continue abençoando a irmã Kátia, os irmãos, irmã Letícia e todos os demais irmãos. Irei pedir a minha esposa para encerrar hoje com a oração, uma oração simples e rápida, para nós tomarmos um banho e descansar. Amém, amados? Um beijo a todos em nome de Jesus. Amém, amados. Deus é maravilhoso, palavra de poder, de glória. Deus, ele sabe da nossa necessidade, Deus sabe do que a gente precisa. A gente não sabe de nada, mas Deus sabe de tudo. Boa foi essa palavra, porque veio do coração de Deus para o nosso coração. Veio de Deus para nós. Nós somos filhos amados e queridos do nosso Deus. Ele sabe sempre nos alimentar. Ele sabe sempre do que a gente precisa. Então vamos orar
para encerrar essa live. Outro dia a gente faz outra live, falando novamente da palavra do Senhor, porque todos os dias Deus tem um alimento novo, delicioso e diferente para nós, porque coisa de qualidade só Deus que tem para nós, porque somos filhos, somos igreja, somos povo de Deus. Vamos orar, amados. Nossa irmã Cátia, nossas irmãs que estão aí conosco até agora, irmã Letícia. Vamos orar, queridas, porque Deus ele tem algo novo. Ele tem uma renovação, transformação, mudança, um milagre. Deus tem algo para fazer em nossa vida. E operando o Senhor, quem impedirá? Amém, irmã Cátia. Vamos orar assim pela sua família. Deus vai entrar com providência. Em nome de Jesus. O Gel Lendel. Vamos orar. Vamos começar a orar, aleluia. Deus poderoso, Deus fiel, Deus amado. Deus bendito neste momento, nessa hora de oração. Senhor, quero te agradecer primeiro pela tua palavra. Deus, pela tua presença que esteve aqui no nosso meio, meu Senhor. Deus, obrigada pela vida da nossa irmã Cátia, nossa irmã Letícia, nossas irmãs que entraram, Taiane e Cris, muitas irmãs que entraram, irmãos que entraram. Deus, que ouvir a tua palavra, a pregação da palavra. Deus, eu de contra cada um de maneira poderosa, de maneira diferente, fazendo maravilhas na vida de cada uma delas, cada um. Deus, suas famílias, vai de